na campanha, no culto de terça-feira, o culto da fé, onde nós somos desafiados a cada semana subir um degrau da nossa fé. Né? A cada dia nós temos que crescer em fé. E esse mês de março, nós estamos falando sobre pisando na terra dos milagres. O versículo, né, da campanha é Josué, está baseado em Josué 1:3, que Deus disse: como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Todo lugar. Aí eu fico pensando, mas onde é essa terra dos milagres? Eu tenho que pisar na terra dos milagres, né? Nós estamos sendo desafiados aí a pisar na terra dos milagres. Mas aonde é essa terra? Talvez para você. Pense, qual é o lugar que você quer alcançar? Qual é o lugar que você quer pisar? Há um tempo atrás, eu não sei como que andam as coisas hoje em dia, mas se a pessoa quisesse muito melhorar a sua vida financeira, mudar de vida radicalmente a sua vida financeira, pisar nessa terra da prosperidade financeira, o que as pessoas faziam? Pelo menos eu conheci muitas pessoas que tinham esse pensamento: eu vou embora do Brasil, eu vou para os Estados Unidos, porque eu vou ganhar dinheiro lá. Não sei como que anda a situação hoje em dia, mas há uns anos atrás as pessoas falavam muito sobre isso. Eu vou para a Europa, eu vou sair do Brasil, porque no Brasil ninguém fica rico. As pessoas tinham, ou têm, não sei ainda, esse pensamento. Conheço algumas pessoas que foram, se deram bem. Casaram, constituíram família, prosperaram. Mas conheço pessoas também que voltaram pior do que foram. Porque não é a questão do lugar em si, não é a questão para onde a gente está indo. Então a gente precisa entender que se eu quero alcançar uma prosperidade, quando eu falar de prosperidade hoje aqui, eu não queria que você pensasse só em dinheiro, porque muitas das vezes a gente tem esse pensamento, né? A gente fala em prosperidade, é aquele barulhinho igual acho que é tio Patinhas, né? Que fazia assim, ó, o sinalzinho do cifrão. Não, prosperidade é muito além de dinheiro. Né? Então, queria que você não ficasse preso nisso, mas quando eu quero alcançar esse lugar próspero na minha vida, isso independe de local. Independe. Sabe por quê? Porque depende totalmente da sua fidelidade e da sua obediência à palavra de Deus. Tudo que nós queremos alcançar, todos os lugares que nós queremos alcançar, né? A Bíblia fala: olha, onde você colocar os teus pés, eu vou te dar por herança. Mas eu preciso entender e depender totalmente, isso depende totalmente da minha fidelidade a Deus, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade aos princípios, aos mandamentos, aos preceitos que Deus deixou para cada um de nós. Então, abrange tudo isso, para eu alcançar esse lugar que eu tanto quero, que é o meu milagre, é o lugar que eu quero alcançar. E um texto que eu quero ler, só a parte A dele, de Salmos 18, 25, e a pastora Ana estava falando sobre isso, sobre fidelidade a Deus. O pastor Rodolfo falou no início sobre a gente obedecer os mandamentos de Deus, está tudo na conexão. Salmos 18, 25, a parte A diz assim: Deus se mostra fiel para aqueles que são fiéis. Então, nós precisamos buscar isso, esse desejo de ser fiel a Deus em tudo na nossa vida. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar. Assim eu vou alcançar, assim eu vou pisar nessa terra dos milagres. Mas eu quero falar sobre um personagem hoje, que é um dos meus preferidos na Bíblia. E a história dele está a partir do capítulo 37 de Gênesis. Eu vou ler só alguns versículos mais para frente, que fala sobre José. José, um jovem, muito amado pelo seu pai, que morava, né, com a sua família. Ele era obediente ao seu pai, ele era
o queridinho da casa, vamos dizer assim, né? Porque Jacó teve ele na velhice já, com a mulher que ele amava, que era Raquel. E ele era um jovem muito abençoado, muito próspero. Se a gente fosse ver ali na história dele, muito próspero, um jovem cheio de sonhos. Gente, quando eu sonho, né, a gente tem algo vivo no nosso coração, tem prosperidade nisso. A gente está vivo, a gente quer alcançar, a gente quer vencer, a gente quer romper. Só que a alegria de José, o amor que o pai tinha por ele, o que aconteceu? Incomodava os outros irmãos. Talvez você vai se identificar, que talvez quando a sua alegria, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem feito você alcançar ao longo da sua vida, talvez incomode algumas pessoas. Aconteceu isso com José. A alegria dele, o amor que o pai tinha, gerou um incômodo ali naquela família. E, não sei se você conhece a história, né, de José, por causa desse incômodo, os irmãos de José começaram a tramar contra a vida dele. Olha, não dá mais para a gente continuar com esse menino aqui no nosso meio. Tudo que a gente faz, ele conta para o nosso pai. Ele vem para cá para vigiar se a gente está trabalhando mesmo. Enfim, gerou um incômodo muito grande. E aqueles irmãos chegaram ao extremo e prenderam José numa cisterna. Depois venderam ele, né, para um bando de ismaelitas que estavam passando por ali. E ele foi levado para o Egito. E nisso, eles voltaram para casa sem o irmão. E eles inventam para o pai, acho que um bicho devorou ele. Pegaram a túnica dele, levaram cheio de sangue. Enfim, mas não vamos entrar muito por causa do nosso tempo aqui. José foi vendido para os ismaelitas. José foi para o Egito. E quando ele chegou lá, Potifar compra ele como escravo e ele vai trabalhar na casa de Potifar. E ele começa, né, a trabalhar ali, a fazer o seu melhor naquele lugar. Gente, o que eu mais amo nessa história é que José era um escravo. Ele foi vendido para esse homem e ele trabalhava, ele fazia o melhor. E uma coisa assim que eu aprendi, que tudo que nós devemos fazer, nós precisamos fazer como se estivesse fazendo para Deus. Porque quando eu faço como se estivesse fazendo para Deus, gente, a gente não quer reconhecimento de ninguém, a gente não vai esperar nenhum tapinha nas costas, a gente não vai fazer. Por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. E eu vou fazer o meu melhor. Amém? Nós vamos dar o nosso melhor. Esses dias eu assisti um vídeo, eu achei muito interessante, falando sobre isso. E eles estavam, essa pessoa no vídeo estava falando que há um tempo atrás eles faziam umas cadeiras. E as cadeiras tinha cadeiras que eram feitas por cristãos e tinham cadeiras feitas por outras pessoas, né? Por pessoa que não era cristão. Só que as cadeiras eram iguais. Mas sabe como eles diferenciavam, eles sabiam quem tinha feito qual cadeira? Porque a parte de baixo da cadeira era feita pelo mesmo material que a parte de fora. E a outra não. Então eles sabiam que os cristãos, que aquela empresa cristã fazia aquela cadeira. Porque era o mesmo material em toda a cadeira. E o outro não, eles colocavam um material mais inferior na parte de baixo da cadeira. E ele começa dando essa ilustração, fazendo essa ilustração, e ele fala o seguinte: imagine você indo para a sua barbearia cortar o cabelo de Jesus. Como se você estivesse indo cortar o cabelo de Jesus. Se você estivesse indo para o teu local de trabalho fazer uma roupa, mas que Jesus vestiria, as coisas iam mudar. Quando eu tenho esse entendimento que eu faço para Deus, queridos, nós vamos ser abençoados.
Assim como José. José foi para aquela casa de Potifar e ele se tornou o mordomo daquela casa. Ele sabia de tudo, ele administrava tudo, ele resolvia tudo. E a coisa interessante que eu acho nesse texto é que, em Gênesis 39, 2, diz assim: e o Senhor estava com José. E foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José, e foi homem próspero. Por que eu falei com você que não era para a gente ficar pensando só em dinheiro? Porque José era um escravo. E a Bíblia está declarando aqui que ele era próspero. Ele era próspero, ele foi um homem próspero e estava na casa do seu Senhor. Convicto do quê? Ele era convicto na obediência a Deus, ele amava a Deus, ele era fiel a Deus. Tanto que a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. E o que ele faz? Ele foge dela. Ele era um jovem. Ele era um jovem e fugiu daquela mulher. E a mulher disse o contrário para o marido, né? Que ele tentou agarrar ela e tal. E o que acontece com José? José vai para a prisão. Ele foi preso por conta disso. Porque a mulher de Potifar disse que ele tinha tentado agarrá-la. E ela ainda ficou com uma roupa, né? Com um pedaço da roupa na mão, porque ele fugiu, rasgou a roupa e ela falou completamente contrário para ele. E José volta para a prisão. Aí você fala assim, pastora, parecia até que eu tinha combinado com a pastora Ana, falando de Jó. Mas como que Deus estava com ele e deixa isso acontecer com José? E às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente faz a seguinte pergunta: onde Deus estava? Ou alguém fala para a gente, né? Onde Deus estava que deixou você passar por isso? Queridos, Deus continua sendo Deus. E a Bíblia diz que Deus estava com ele. Deus estava com José. Aí ele vai para a prisão, né? Na mesma prisão, José também prosperava. A Bíblia diz que José prosperava e que o Senhor era com ele. Gente, parece loucura. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tenta entrar na história, a gente parece loucura. Mas olha o que a Bíblia diz. Em Gênesis 39, do versículo 21 ao 23, diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. José colocou ordem naquela bagunça que era aquela prisão, aquele cárcere. E ele começou a organizar. Eu imagino que ele começou a limpar, que ele começou a colocar as coisas no lugar, que ele começou a colocar até os outros presos para ajudar ele. Não sei. Às vezes eu dou uma viajada assim quando eu estou lendo a Bíblia. Mas ele começou a organizar. E José ficou preso ali durante um bom tempo. Ele conheceu algumas pessoas que passaram por ali durante um tempo. E a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. Quando a gente fala de pisar na terra do milagre, dos milagres, não está totalmente ligado ao natural, porque José estava numa prisão. É isso que nós precisamos entender a cada dia, né? José conheceu muitas pessoas ali. José tinha um dom de revelar sonhos. E aqui, muitos que passaram ali, ele revelou sonhos. Ele revelou sonhos do copeiro,
de Faraó, ele revelou sonhos do padeiro de Faraó, e os sonhos que eram revelados por ele aconteciam. E eu acho tão engraçado que nessa história, quando José revela, né, o sonho do padeiro e do copeiro, o padeiro morre no sonho, conforme ele teve e foi revelado. O copeiro vive, volta, assume a sua posição lá na casa de Faraó. O que José fala com ele? Não sei se você lembra. Lembra de mim. Lembra de mim quando você estiver lá. O copeiro lembrou? Não lembrou. Algumas pessoas vão esquecer daquilo que nós fazemos, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Glória a Deus por isso, né? Que Deus não esquece. Aí, um grande dia, Faraó teve um sonho. Gente, você imagina, um cara todo poderoso tem um sonho, e naquela época, né, a pessoa tinha um sonho, aquele sonho tinha que ser revelado, porque para ver o que ia acontecer. E eles gastaram dinheiro, e eles chamaram os magos, eles chamaram todas as pessoas envolvidas com isso, que revelavam sonhos. Ninguém conseguiu desvendar o mistério do sonho de Faraó. Aí, eu acredito que Deus deu um peteleco lá na orelha do copeiro. Ele lembrou que quando ele estava na prisão, um homem revelou o sonho dele e do padeiro e aconteceu exatamente como ele disse. Aí Faraó faz o seguinte, manda buscar José. E José vai, revela o sonho de Faraó. E Faraó fica impressionado com aquilo tudo ali. E José ainda fala assim, olha, durante os 7 anos de fartura que o Egito vai passar, você precisa arrumar um cara bom para administrar esse negócio, para quando acontecer os 7 anos de escassez, ninguém passa fome. Ele quase falou assim, você tem que arrumar um cara bom. Mas não precisou nem ele apontar para ele mesmo, né? Porque Deus já tinha escrito, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um propósito na vida dele. Porque Deus estava com ele. E tudo que ele fazia, em todos os lugares que ele ia, Deus prosperava ele. E Faraó contrata José. E José se torna governador do Egito. Gente, um jovem que saiu, né, foi tirado do ambiente familiar, foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, foi preso, passou um bom tempo preso. Eu acho que foi desse período, acho que foram uns 13 a 14 anos, desde a saída de casa até ele assumir. E ele não murmurou, ele não se indignou com Deus. Em todo o tempo a gente vê na Bíblia dizendo que Deus estava com ele. E queridos, e ele sabia disso, ele sentia a presença de Deus, ele sentia o cuidado de Deus. É essa certeza que nós precisamos ter todos os dias, Deus está comigo. Independe da situação que eu estou passando. Ah, Deus está comigo só quando as coisas estão bem? Não, Deus está comigo o tempo todo. Talvez eu esteja com Deus só quando as coisas estão bem. Mas Deus está comigo em todo tempo. E José, juntamente ali, ele monta toda uma estratégia de como armazenar os alimentos. Ele deu toda a estratégia de crescimento e enriquecimento, porque olha a visão, depois as pessoas das cidades vizinhas tinham que ir até lá comprar comida. Então eles iam enriquecer, porque só lá teria comida. Não teria comida em outro lugar, porque os 7 anos de escassez
as pessoas iam perder, as pessoas que não estavam preparadas não iam conseguir. E foi exatamente isso que aconteceu. E o faraó fez de José governador do Egito. Por quê? Porque José, independente do lugar que ele estava, seja na cisterna, seja na prisão, seja livre, ele decidiu ser fiel ao Senhor. Ele decidiu ser íntegro, ele decidiu ser obediente ao Senhor e nada faria ele fazer o contrário. Gente, ele era um jovem, ele teve uma oportunidade de se deitar com aquela mulher, mas ele fugiu. Imagine um homem, um jovem hoje fugindo de uma mulher, o que vão dizer dele? Mas José fugiu. Existem coisas na nossa vida que não tem que enfrentar, tem que fugir mesmo. Tem que fugir, porque às vezes a gente quer ser forte na força do nosso braço. Não, eu vou enfrentar isso. Muitas das vezes a gente enfrenta e cai. Então José, ele fugiu. E olha onde Deus colocou ele. E ele teve a oportunidade de ver todos os seus irmãos. Irmãos esses que achavam que ele tinha morrido. Irmãos esses que mentiram durante todos esses anos para o pai, dizendo que ele tinha sido morto por um animal. E aqueles irmãos, conforme, é porque a gente não entrou na história toda, mas José teve um sonho e ele via os irmãos se prostrando diante dele. E os irmãos zombavam, e os irmãos falavam, quem você pensa que é para achar que nós vamos nos prostrar diante de você? E os anos se passaram. E na terra que a família de José morava, não tinha mais comida. E eles precisaram ir ao Egito buscar comida. E acontece exatamente o que o sonho dele dizia. Todos os irmãos ali prostrados diante dele. E ele teve uma grande oportunidade de se vingar. Ele teve uma grande oportunidade de falar assim, agora eles vão ver só o que eles fizeram comigo. Mas ele não fez isso. Porque ele era íntegro, ele era fiel a Deus. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. E ele pega aqueles homens, levam para um lugar. Eu acredito que aqueles irmãos ficaram apavorados, porque eles falaram assim, agora a gente vai morrer. Porque os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos imediatamente. Não tem aquele ditadozinho que as pessoas falam assim, ó, quem bate esquece, quem apanha lembra. José reconheceu os irmãos imediatamente. E ele fica apavorado ali, e agora. E ele decide perdoar aqueles irmãos. Ele decide se manter, né, fazer as pazes com aquele irmão. E eles falam, eu acho interessante que eles falam assim, olha, não se preocupe. Porque tudo que vocês fizeram comigo foi Deus que permitiu para que eu chegasse aqui hoje. Queridos, muitas coisas acontecem na nossa vida, não é porque ninguém fez algum mal contra nós, é porque Deus está permitindo que você chegue num nível maior, que você alcance a terra do milagre, que talvez a gente não está entendendo nada hoje, a gente não sabe qual é. Mas nós precisamos entender isso, Deus vai permitir que algumas coisas acontecem na nossa vida para nos levar, e José tinha esse entendimento. Vocês não fizeram nada. Eu não estou aqui porque vocês me venderam. Eu não cheguei aqui porque vocês me venderam. Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Queridos, a terra, talvez, né, a terra dos teus milagres seja exatamente o lugar onde você está. Nessa cidade, no bairro onde você mora, na igreja que você frequenta, na tua célula, essa seja a tua terra dos milagres. Essa
seja o trabalho que você tem. Talvez é lá que é a sua terra dos milagres. E que você precisa pisar lá com fé. Você precisa pisar lá, tendo a consciência que somos homens e mulheres de Deus naquele lugar. Somos uma voz profética naquele lugar. Que nós não estamos ali para ganhar dinheiro, mas nós estamos ali para cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. O dinheiro é uma consequência do nosso trabalho, mas o projeto principal não é esse. Que Deus nos colocou naquele lugar. Então nós precisamos entender isso. Basta eu decidir ser obediente. Basta eu decidir ser fiel a Deus até o fim, como José foi. Como Jó foi fiel a Deus até o fim, em qualquer circunstância. Porque, gente, ser fiel a Deus no momento de alegria é fácil. Vir para a igreja, louvar, adorar, estando tudo bem, é fácil. Mas vão ter dias que nós não vamos ter forças, e é nesse dia que o Senhor nos quer aqui, nos pés dEle, no altar dEle, se rendendo. Naquele dia que você não tem nada para falar com Ele, para orar, e você vai falar, Senhor, eu estou aqui. E Ele vai nos encher, e Ele vai falar conosco. É nesse dia que eu mais preciso. É no dia que eu menos quero, mas é o dia que eu mais preciso. Nós precisamos ter esse entendimento de obedecer a Deus, de seguir os seus princípios, direção, tudo aquilo que Ele tem nos mostrado. Deus, Ele está nos chamando a estar mais perto dEle a cada dia. Mas nós precisamos dizer sim. Nós precisamos nos colocar e ir sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Com vontade, sem vontade, contra vontade, como diz a pastora Cláudia. Pastora Cláudia Elisa. Vai ter dia que a gente vai estar com muita vontade. Mas vai ter dia que a gente vai estar sem vontade nenhuma. Mas nós precisamos estar lá, todos os dias, na presença de Deus. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida. Deus tem propósitos maravilhosos. Mas nós precisamos nos manter firmes à obediência, à fidelidade, aos preceitos do Senhor para a nossa vida. Ser obediente a Ele até o fim. E queridos, tem dia que não vai ser fácil obedecer. Mas nós precisamos ter a certeza que assim como Ele estava com José, Ele está conosco. O Senhor está com você. Assim como Ele estava com José. O Senhor, Ele tem planos maravilhosos para nós alcançarmos. Salmos 37:11 diz, mas os humildes viverão com segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Alegria, prosperidade e paz. O Senhor tem para nós. O Senhor tem para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos filhos. O Senhor tem palavras de vida para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, para você que está assistindo esse culto através da internet. O Senhor tem planos maravilhosos para nós. A única coisa que Ele espera de nós é a nossa obediência, a nossa fidelidade a Ele. Que o nosso coração seja um coração fiel ao Senhor. Coloca a mão no teu coração nesse momento.
Faça a sua oração ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ter um coração fiel ao Senhor. Eu quero ter um coração obediente. Eu quero ter um coração temente, um coração rendido ao Senhor. Eu quero que o Senhor assuma o trono do meu coração, o trono da minha vida. Eu quero ser conduzido, Deus, pela sua vontade. Eu quero ser conduzido, Deus, pelo Senhor. Que a tua palavra, Deus, seja o nosso alimento dia após dia. Ó Deus, que nós venhamos desejar, Deus, estar na tua presença todos os dias, Deus. Porque nós estamos debaixo dessa promessa, da tua palavra, que assim como o Senhor, Deus, estava com José, nós cremos que o Senhor está conosco. E o Senhor vai nos fazer vencer, Deus, no lugar que nós estamos. O Senhor vai nos levantar, o Senhor vai nos levar, Deus, aos lugares que o Senhor tem para cada um de nós, independente de como será o processo. O Senhor estará conosco. Oh, Paizinho querido, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. O Senhor não muda. Obrigada, Deus, pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por estar conosco, Deus, nos conduzindo, Senhor, nos lugares onde nós passamos, no lugar onde nós estamos plantados. Que possamos ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, Deus, nessa noite. Ó Deus, todos os dias, Deus, da nossa vida, que possamos estar sensíveis, Deus, e dependentes do Senhor. Que sejamos homens e mulheres que sonham, que têm projetos de vida, projeto de crescimento. Ó Deus, projetos para avançar, Deus. Plante, Senhor, sonhos no nosso coração. Plante projetos do Senhor, Deus, no nosso coração. Queremos sonhar os seus sonhos, Deus. Queremos fazer a sua vontade. A tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É essa vontade que nós queremos viver, Deus, na nossa vida. Por isso, Senhor, nós te louvamos, Deus, nessa noite. E te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Se coloque de pé, ainda com a mão no teu coração. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso que está conosco todo dia. Que me libertou dos meus inimigos, os meus medos me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou